Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Pozzoli e agora a gente vai estar começando mais uma aulinha nesse canal. E o que eu queria falar nessa aula de hoje é o seguinte: alguns mecanismos pelos quais o coração regula o seu ciclo cardíaco, né? E mecanismos externos ao coração também que atuam nele. E isso vai englobar basicamente temperatura, alguma concentração de alguns íons, a existência ou não da excitação neuronal, e basicamente isso. Beleza? Vai ser uma aulinha mais curtinha, porque essa aqui é a terceira parte, né, de uma sequência de vídeos que eu tenho feito falando da fisiologia cardíaca. E é o último que eu vou focar única e exclusivamente no coração. Depois vai ter outros vídeos sim, outras aulas que vão falar sobre a parte mais vascular, né? Mas só de coração, exclusivamente de coração, esse aqui é o último, sobre fisiologia. Então ele vai ser mais curtinho por conta disso. O primeiro conceito que eu queria esclarecer com vocês é um conceito muito importante para a fisiologia cardiovascular, que é o mecanismo de Frank-Starling, que é um mecanismo que é proposto, né, para explicar um pouquinho sobre como o coração regula o seu ciclo cardíaco. Em termos mais simples assim, seria basicamente como o coração sabe que ele tem que bombear mais sangue, dependendo do esforço, por exemplo, que o corpo está fazendo. Se você estiver correndo, você vai ter que bombear, seu coração vai ter que bombear mais sangue do que se você estiver em repouso. Então, como que o coração faz isso, né? Como o coração sabe que ele tem que fazer isso por ele próprio? Isso é o mecanismo de Frank-Starling, que é o seguinte: nada mais é que esse mecanismo diz que, dentro dos limites fisiológicos, todo o sangue que chega ao coração consegue ser bombeado por ele. Ou seja, o sangue chega no coração da circulação corpórea a partir de que ponto? Como a gente falou aqui na aulinha, que é a primeira parte, né, dessas três partes, a gente falou um pouquinho sobre a anatomia do coração. O sangue, né, da grande circulação, a circulação corpórea, ele chega ao átrio direito e ele sai para a circulação corpórea a partir do ventrículo esquerdo. Ou seja, o que essa lei está dizendo é que tudo que vai chegar no átrio direito, dentro do limite fisiológico, é bombeado pelo ventrículo esquerdo. E como isso se dá? O coração é um músculo, né, do tipo estriado cardíaco. E como outros músculos, ele tem bandas de actina e tem bandas de miosina dentro de cada um dos cardiomiócitos. E elas são responsáveis por contração do músculo em si. Em outra aula eu entro em mais detalhes sobre a contração muscular, tanto para a contração de músculo cardíaco, de músculo esquelético ou de músculo liso. Só que, para essa aula, basta a gente saber que as bandas de actina e miosina, elas ficam meio que sobrepostas assim. Só que não perfeitamente sobrepostas, porque uma vai puxar a outra, aí sim que elas vão se sobrepor, né, assim, que uma vai puxar a outra, e nisso se dá a contração muscular. Mas em repouso, elas não estão na sua posição ótima para contração, que é perfeita, né, é o ótimo para você ter a contração com a maior força possível. Isso só acontece quando o músculo é estirado um pouco. Isso não é exclusivo do músculo cardíaco. O músculo esquelético também acontece essa mesma coisa. Quando o músculo é estirado, né, ele é esticado, você acaba botando essas bandas de miosina e as bandas de actina de maneira tal que elas ficam numa posição ótima para que aconteça uma contração mais eficiente, que tenha mais força. Então, né, se o músculo tiver um pouquinho, ele vai conseguir contrair com mais força. Então, o que isso tem a ver com o coração? Se está chegando mais sangue no coração, o coração fica mais cheio e com isso ele distende um pouco os ventrículos, a musculatura fica um pouco distendida. E com isso, essas bandas de actina e de miosina dos músculos, dos cardiomiócitos, começam a se parear de uma maneira melhor, como a gente falou anteriormente. E com isso, o coração consegue, por si só, contrair mais forte. Então isso permite, né, que o sangue a mais que chegou no coração, porque está com um retorno venoso maior para o átrio direito, consiga ser ejetado também pelo ventrículo esquerdo. E esse mecanismo pode ser bem visualizado também se nós observarmos essas curvas aqui, esses gráficos, né? Ali estão dispostas as pressões no interior dos átrios e também, né, o trabalho exercido pelo ventrículo do mesmo lado que o átrio, né, que está representado embaixo. Ou seja, a pressão interatrial esquerda e o trabalho exercido pelo ventrículo esquerdo, a pressão interatrial direita e o trabalho exercido pelo ventrículo direito. Aí você pode visualizar, né, que quanto mais aumenta a pressão no interior de um átrio, ou seja, quanto mais sangue, né, está chegando nele, que é o que vai fazer no final das contas aumentar a pressão, mais o ventrículo consegue exercer força e consegue bombear mais sangue. E essa é uma visualização gráfica muito boa de se perceber o mecanismo de Frank-Starling em ação. E esse já é um dos mecanismos intrínsecos do coração que eu queria falar hoje. E agora também, né, é importante falar sobre uma coisa que não é intrínseca ao coração. Ou seja, qual é o estímulo nervoso que está chegando no coração e que efeitos esses estímulos nervosos vão ter para a contração cardíaca. E nessa imagem aqui a gente está vendo o coração e as terminações nervosas que estão chegando nele. Vocês podem ver os nervos simpáticos
e os nervos parasimpáticos. Os nervos parasimpáticos que chegam ao coração é o par 10 de nervos cranianos, que são os nervos vagos, que estão chegando tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do coração. E né, a inervação simpática, elas são ramos diretos das cadeias dos gânglios simpáticos. Você pode perceber também por esse desenho que a estimulação parasimpática ela se dá principalmente no nó sinusal e no nó atrioventricular. Você não está vendo aqui, né, representado, porque também não tem mesmo, muita presença de estimulação parasimpática nos ventrículos. Agora, a estimulação simpática não, ela é distribuída pelo todo o coração e tem uma presença muito grande de inervação simpática no músculo ventricular. É importante a gente ter uma noção dessa distribuição, né, topográfica da estimulação parasimpática e simpática. E agora vamos entender um pouco o que cada dessas estimulações faz. Primeiro, a estimulação parasimpática, os nervos vagos. Os nervos vagos vão liberar no coração um hormônio neurotransmissor, né, chamado acetilcolina. E o que a acetilcolina vai fazer no coração? Lembrando que ele está chegando no nó sinusal e no átrio ventricular. Ela vai fazer o seguinte: a acetilcolina aumenta a permeabilidade das células excitatórias nesse local ao íon potássio. E com isso o que acontece? Acontece uma grande saída de potássio para fora da célula e com isso, né, se carrega uma grande quantidade de carga positiva para fora da célula. O que acontece é que a célula fica cada vez mais hiperpolarizada. E desse lado aqui você consegue ver aquele gráfico que eu utilizei aqui nessa aula anterior, que está falando sobre a despolarização, a repolarização e a hiperpolarização de uma célula excitatória, no caso do nó sinusal. E o que acontece? Como a acetilcolina está fazendo muito potássio sair da célula, o que acaba acontecendo é que o potencial da membrana fica muito reduzido, fica lá embaixo, de menos 65 a menos 75 mV, o que acaba gerando esse estado que a gente chama de hiperpolarização, o que demora mais tempo, né, para que o sódio e o cálcio consigam elevar o potencial da membrana até o ponto de despolarização. Com isso, diminui-se a frequência de disparos, né, do próprio nó sinusal, se ela acontece no nó sinusal, né, e com isso diminui a frequência de disparos. Ou seja, se você diminui a frequência de disparos do nó sinusal, que é o marca-passo fisiológico do coração, o coração vai bater cada vez mais lento. Agora, já se ela acontece no nó atrioventricular, o que acontece é a mesma coisa, aumenta a permeabilidade ao potássio, então essa célula vai ficar hiperpolarizada. Então isso dificulta que os sinais chegando no nó atrioventricular, partindo lá do nó sinusal, para chegar no ventrículo, né, no final das contas, diminui essa passagem de sinal, porque torna-se mais difícil. Tem que chegar mais impulso vindo do átrio para conseguir despolarizar a membrana do nó atrioventricular. Então isso pode diminuir muito. Inclusive, se a estimulação vagal for suficientemente grande, você pode completamente parar a transmissão de impulsos do átrio para o ventrículo, por meio do nó atrioventricular, e realmente fazer o ventrículo parar. Só que outros pontos do sistema de condução cardíaco, principalmente naqueles ramos penetrantes lá, né, do átrio ventricular que passa pelo anel fibroso, que a gente já falou também nessa aula, aqueles próprios ramos ali conseguem se autodespolarizar, né, se autoexcitarem, e assim o ventrículo começa a bater novamente numa frequência muito baixa. E é esse fenômeno que o ventrículo começa a bater por si só, mesmo com um bloqueio, né, que, por conta da estimulação parasimpática no nó atrioventricular, nós damos o nome de escape. Ou seja, o coração meio que escapou da estimulação parasimpática excessiva. E é isso que acontece quando você tem a estimulação parasimpática. Você diminui a velocidade de contração, você diminui o ritmo do coração. E o que a estimulação simpática faz? A estimulação simpática não libera acetilcolina. A estimulação simpática libera noradrenalina. O que essa noradrenalina faz? Ela vai interagir com o receptor adrenérgico do tipo beta 1, presente no coração, e as hipóteses atuais sugerem que essa noradrenalina vai acabar aumentando a permeabilidade da membrana agora aos íons de cálcio e sódio. Antes, né, quando a gente estava falando da acetilcolina, era aos íons de potássio. Agora não, aos íons de sódio e cálcio. E esses íons estão mais presentes do lado de fora da célula do que do lado de dentro. Então, se você aumentou a permeabilidade, vai começar a entrar mais íons sódio e mais íons cálcio para dentro da célula. Isso vai diminuir, né, vai deixar mais próximo de zero, porque antes era bem negativo, o potencial de repouso da membrana, o que faz com que você consiga chegar no ponto de despolarização, o limiar, né, da despolarização, que a gente pode ver aqui, mais rapidamente. Ou seja, você vai estar facilitando a despolarização da célula, porque você ia estar entrando mais sódio e mais cálcio, que era o contrário do potássio. O potássio ia deixar bem mais negativo, o sódio e cálcio deixa bem mais positivo o potencial de repouso. E assim, se essa estimulação estiver chegando, né, no nó sinusal ou no nó atrioventricular, você vai estar aumentando a velocidade de transmissão do impulso. No nó sinusal, você vai ter mais impulsos por minuto, então você vai aumentar a frequência. E no nó atrioventricular, você vai estar aumentando, você vai estar facilitando, né,
que haja a transferência de estímulos do átrio para o ventrículo. Agora, essa estimulação simpática também pode chegar diretamente no músculo, então ela tem outro efeito. Ela aumenta a força de contração do músculo cardíaco. Isso se dá principalmente porque o cálcio ele é envolvido diretamente no processo de contração muscular. Então, se você está jogando mais cálcio para dentro da célula muscular, você consegue contrair de maneira mais forte. Então, a estimulação simpática vai ter tanto a função de aumentar a frequência do coração, quanto de aumentar a força de contração do coração. E a estimulação parasimpática vai diminuir a velocidade de condução do coração, diminuindo sua frequência. E é isso aí que você pode ver nessa imagem aqui nova que eu coloquei aqui esquematizando. Ali nós estamos vendo o coração funcionando sem nenhuma estimulação, o coração funcionando sobre a estimulação simpática e sobre a estimulação parasimpática. É isso que essa imagem está dizendo, esse gráficozinho. Então vamos prosseguir. A gente já viu o mecanismo intrínseco do coração, que é o mecanismo de Frankenstein, que consegue aumentar a força de contração do coração. Nós vimos o efeito da estimulação parasimpático e simpático. E agora eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o efeito da concentração extracelular de alguns íons. Dito isso, vou falar sobre o íon potássio e o íon cálcio novamente. E só para dar os nomes certos para esses estados, nós temos, se nós aumentamos a concentração de potássio, nós temos a hiperpotassemia, e se nós diminuímos a hipopotassemia, se aumentamos a de cálcio, a hipercalcemia, se diminuímos a hipocalcemia. Então vamos falar um pouquinho sobre o que acontece em cada um desses estados. Primeiramente, se você tem um aumento da concentração de potássio no meio extracelular, vai dificultar cada vez mais a contração do coração. Vai deixar o coração mais lento e mais fraco. O coração fica meio que inchado e que a gente chama de flácido, e ele consegue cada vez menos contrair, cada vez menos tem força de contração. E o contrário, a hipopotassemia tem o efeito contrário. Agora o cálcio, se você tiver uma hipercalcemia, o que vai acontecer é você aumenta a frequência e aumenta a força de contração do coração. E se você tiver uma hipocalcemia, mesmo que leve, você pode diminuir muito a força de contração do coração e você pode chegar ao óbito. Assim como nas outras circunstâncias também. Até um pequeno aumento da concentração de potássio vai deixar seu coração muito fraco também e pode levar ao óbito. E essa diminuição do cálcio também interfere na contração e pode levar ao óbito. E você pode perceber que os efeitos são basicamente antagonistas, Se o cálcio aumenta demais, você tem um efeito parecido com o que acontece quando o potássio abaixa demais. Então esses são os efeitos do íon. Alguns outros efeitos também importantes de se destacar, que é o efeito da temperatura no funcionamento do músculo cardíaco. Se você aumenta a temperatura, você acaba aumentando a permeabilidade da membrana dos cardiomiócitos aos íons, que a gente já falou aqui também. Ou seja, você acaba deixando o coração contraindo mais forte e você acaba aumentando também a frequência cardíaca. Isso pode ser muito visualizado se você já teve um estado de febre. Se você for sentir seu pulso, se você for medir sua frequência cardíaca durante um estado de febre, no qual está acontecendo um aumento da sua temperatura corporal, você pode perceber que seu coração está batendo mais rápido. E o contrário também é verdade. Você tem uma diminuição da temperatura do corpo, você tem uma diminuição da funcionalidade do coração. Ele bate mais devagar e mais fraco. O que também é perceptível em caso de hipotermia, no qual o coração começa a bater cada vez mais devagar conforme a temperatura corporal vai caindo. E era isso, galera. Era sobre isso que eu queria falar na aula de hoje, Tanta influência intrínseca ao coração sobre o seu próprio ciclo cardíaco, que era o mecanismo de Frankenstein, quanto as influências externas ao coração. Nós falamos da estimulação nervosa, do aumento da diminuição da concentração de alguns íons na matriz extracelular e também da temperatura sobre o coração. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com essa aula. E se gostaram, não deixe de deixar aqui embaixo seu curtir, se inscrever no canal, compartilhar com algum amigo que quer aprender um pouco mais sobre fisiologia cardíaca e também deixar qualquer dúvida que vocês tiverem aqui embaixo, que eu com certeza vou ler e responder a dúvida de vocês. Beleza? E, mais uma vez, muito obrigado por assistir e tchau, tchau!